Estamos dando início a mais uma aula em que iremos falar um pouco sobre literatura, sobre língua portuguesa, sobre cultura. Iremos caminhar um pouco também sobre a questão do feminismo, que falamos um pouco na aula passada, e justamente o feminismo dentro também das obras literárias, né? Com isso, para vocês eu trouxe hoje uma história muito conhecida na nossa literatura universal, uma história muito antiga e que passou por várias transformações até chegar à nossa cultura. Não é? Essa história ela pertence à cultura árabe. As histórias foram compiladas por vários povos, os povos árabes, egípcios, e da tradição oral, e depois, posteriormente, que elas foram escritas, né? Por isso, as transformações que a história sofreu, tanto lá no seu primeiro conto, né? Na sua origem, quanto quando chegou na cultura ocidental, né? Foram muitas. E aí nós iremos abordar, inclusive, como essa história escrita, traduzida por homens, sofreu alterações e como ela se apresenta como a figura feminina. Ela se apresenta nessa ótica do homem e como nós podemos criticar essa história. A personagem ela é bastante conhecida, Sherazade. Nós iremos justamente ler o conto As Mil e Uma Noites, não é? Que inicia justamente com essa história de Sherazade. O que é muito interessante também, porque nesse livro as histórias elas estão interligadas. Só que hoje nós iremos apenas focar nesse conto, né, nessa história, a história das Mil e Uma Noites e a história como tudo começou com essa história de Sherazade, porque nós iremos debater um pouco sobre a violência sofrida pelas mulheres na cultura oriental e inclusive trazendo para a nossa realidade, para a nossa cultura, e nós iremos colocar como a literatura, as narrativas escritas por homens, elas se apresentavam e apresentavam a mulher, o papel da mulher nessas literaturas, e como uma mulher chamada Nélida Pion, ao escrever Vozes no Deserto, ela vai reconstruir em 2004 essa história, As Mil e Uma Noites de Sherazade, de forma a trazer as nuances feministas, as nuances da proteção para com a mulher, a questão do feminicídio para discussão social, o que é muito interessante. Então a nossa aula de hoje vai ser inspirada nessas duas obras, não é? Na obra primeira, que sofreu várias alterações, As Mil e Uma Noites, né? Várias transformações histórico-sociais, e nessa nova roupagem que Nélida Pion vai dar em Vozes no Deserto. E o título da nossa aula hoje é As Mil e Uma Vozes, Mulheres no Deserto. Vamos iniciar a nossa aula contando a história As Mil e Uma Noites. Houve, muito tempo atrás, um rei poderosíssimo da dinastia dos antigos reis persas, que dominaram até a Índia, a China. Seu povo o amava por sua sabedoria e prudência. Quando morreu, o poder passou às mãos do filho mais velho, Shahryar. Homem justo, Shahryar fez questão que seu irmão mais novo, Shah-Zaman, também governasse ao seu lado. Deu-lhe então seus reinos, cuja capital era a cidade de Samarcanda. Passaram-se 20 anos de prosperidade, cada irmão vivendo em seu reino. Mas um dia, Shahryar, não suportando mais a saudade, decidiu rever Shah-Zaman.
Ordenou a seu grão-vizir que fosse até o irmão entregar-lhes os mais ricos presentes e um convite para vir visitá-lo. Seu desejo é uma ordem, disse o grão-vizir. E partiu o mais rápido que pôde. Ao saber cidade, Schahzaman foi ao seu encontro e pediu notícias do irmão. O grão-vizir então transmitiu as palavras do soberano. Schahzaman ficou comovido e disse: meu irmão, o sultão, honra-me com esse convite. Estou morto de vontade de o rever, mas preciso de 10 dias para preparar a viagem e partir. Fiquem em meu reino e partiremos juntos. Não é preciso que vocês se desloquem até a cidade. Armem aqui mesmo suas tendas. Ordenarei que você e a sua comitiva sejam muito bem tratados. O vizir aceitou a oferta. Schahzaman se dirigiu a Samarcanda para cuidar dos preparativos da viagem. Nomeou um conselho para cuidar de tudo durante a ausência. Num comando, colocou um homem de total confiança. 10 dias depois, encaminhou-se até onde estavam as tendas. Então, desejando abraçar a esposa mais uma vez antes da partida, voltou sozinho ao palácio. Foi até os aposentos da rainha. Ela, que não esperava revê-lo tão cedo, tinha introduzido no quarto um dos criados do marido. Qual não foi a emoção de Schahzaman quando, chegando sem fazer ruído, para fazer uma surpresa à esposa, por quem se julgava muito amado, avistou em seu quarto, à luz das tochas, um outro homem. Furioso, Schahzaman pegou seu sabre e, num segundo, deu aos dois o sono da morte. Em seguida, saiu da cidade e se dirigiu às tendas, sem contar a ninguém o que tinha acontecido. Deu ordem para partir imediatamente. Antes de raiar o dia, partiram todos. É fácil imaginar a alegria de Shahryar e Schahzaman quando se reencontraram, depois de tantos anos. Abraçaram-se, trocaram 1000 manifestações de afeto e entraram na cidade, em meio aos gritos de alegria da multidão. O sultão levou seu irmão a um palácio que tinha comunicação com o seu e possuía um belíssimo jardim. À noite, celebraram o reencontro com um jantar que durou até a tarde. Depois, cada um se recolheu ao seu quarto. Schahzaman tinha passado momentos de alegria ao lado do irmão, mas quando se viu sozinho em sua cama, pensou na infidelidade da esposa, ficou angustiado. Incapaz de dormir, levantou-se. Tão triste estava que seu rosto denunciava seus sentimentos. O irmão notou. O que está acontecendo com ele? Estará com saudades do seu reino e de sua esposa? Na manhã seguinte, Shahryar deu de presente ao irmão o que a Índia produz de mais valioso e de mais belo e fez o possível para diverti-lo. Mas Schahzaman parecia ainda mais triste. Um dia, Shahryar organizou uma caçada numa região distante do reino. A viagem até lá demorava cerca de 2 dias. Schahzaman não quis acompanhar o irmão. Deu pretexto da saúde que não estaria boa. O sultão aceitou a desculpa e partiu com toda a corte. Sozinho no palácio, Schahzaman se recolheu a seu quarto e pôs-se a olhar o jardim através de uma janela. De repente, algo chamou sua atenção. Uma porta secreta se abriu e por ela saíram 20 mulheres. Ao lado delas estava a sultana. Schahzaman via a cena sem ser visto. De repente, as mulheres tiraram o véu e ele pôde ver que, na verdade, eram 10 homens com as mulheres. Então, a sultana bateu palmas, chamando: Masud, Masud! Aquele chamado. Um homem desceu do alto de uma árvore e foi até a sultana. Schahzaman, então, percebeu que Shahryar era tão infeliz quanto ele. Sem dúvida,
Aquela era a sorte de todos os maridos, serem traídos. Já que é assim, por que me atormentar lembrando o tempo todo uma infelicidade que é tão comum? Disse ele a si mesmo. E daquele momento em diante, esqueceu a tristeza. Mandou que lhe preparasse um jantar e comeu com apetite. Nos dias que se seguiram, estava alegre e bem disposto. Quando Shahryar retornou da caça, espantou-se ao ver como o estado de espírito do irmão havia mudado e quis saber dele o motivo. Shahzaman respondeu: você é meu sultão e meu senhor, mas eu suplico, não exija que eu responda a essa pergunta. Shahryar insistiu. E então Shahzaman contou tudo sobre a infidelidade da rainha de Samarcanda, sua própria esposa. Shahryar aprovou o modo como o irmão tinha reagido. Meu irmão, que história mais terrível essa! Você fez bem em castigar os traidores. Foi uma ação justa. Agora compreendo a sua tristeza. Mas me conte o motivo de sua alegria. Shahzaman tentou inutilmente fazer com que o irmão desistisse de querer uma resposta àquela pergunta. Shahryar ficou ainda mais curioso e ele teve de contar tudo o que acontecera durante a ausência do sultão. Terminou a história assim: tendo visto tantas infâmias, cheguei à conclusão de que todas as mulheres se comportam assim. É tolice fazer com que a nossa serenidade dependa da fidelidade delas. Por isso, é melhor consolar-se. Shahryar, inicialmente, se recusou a acreditar no que o irmão lhe contara. Shahzaman, então, propôs que os dois fingissem ir a uma caçada e se ausentassem do palácio. Na mesma noite da partida, retornariam aos aposentos de Shahzaman. Assim se fez. Partiram e, ao cair da noite, o sultão mandou que seu vizir ficasse no comando dos homens e não permitisse que ninguém saísse do acampamento. Os irmãos partiram sozinhos a cavalo até o palácio e, pela janela do quarto de Shahzaman, viram a porta secreta se abrir. Os 10 homens, disfarçados, aparecem acompanhados das mulheres e a sultana chamar por Masud. Enfurecido, Shahryar deu ordem ao grão-vizir de estrangular a esposa. Com suas próprias mãos, cortou a cabeça de todas as mulheres que acompanhavam a sultana. E daquele dia em diante, decidiu que jamais voltaria a confiar nas mulheres. Ele se casaria com elas por uma noite e as faria estrangular no dia seguinte. Pouco tempo depois, Shahzaman regressou ao seu reino. Foi assim que, revoltado, Shahryar pôs em prática o seu plano. Casava-se com uma das moças do reino, passava com ela uma noite, mas no dia seguinte mandava que fosse estrangulada. A cidade ficou abalada com aquela desumanidade. Pais e mães choravam por suas filhas. Todos temiam que elas se tornassem vítimas do sultão. O grão-vizir tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Sherazade, a mais nova, Dinazade. Sherazade tinha grande coragem e inteligência. Lia muito e tinha uma memória fabulosa. Era belíssima e muito virtuosa. O grão-vizir a amava muito. Um dia, Sherazade lhe disse: meu querido pai, quero lhe pedir um favor. Peço que não me recuse o desejo. Quero dar um basta nas crueldades do sultão contra as famílias dessa cidade. Sua intenção é muito justa, filha, mas como pretendes conseguir isso? Casando-me com o sultão. O vizir horrorizou-se com aquelas palavras,
mas nada do que disse a filha pôde fazer com que Sherazade desistisse de seu plano. O pai, vencido pela insistência da moça, finalmente consentiu. Angustiado, foi até o sultão e lhe disse que naquela noite lhe traria a filha. O sultão ficou muito espantado e ameaçou: mas saiba que, de manhã, eu lhe darei ordem para estrangulá-la. E se você se recusar, mandarei matá-lo. Quando o pai contou à filha que Shahryar aceitara casar-se com ela, Sherazade ficou muito contente, como se tivesse recebido a melhor notícia do mundo. Agradeceu a seu pai e consolou, assegurando-lhe que não se arrependeria por tê-la dado em casamento ao sultão. Depois chamou a irmã e lhe disse em segredo: querida, preciso de sua ajuda. Pedirei ao sultão que você durma no quarto nupcial. Amanhã, 1 hora antes de raiar o dia, acorde-me e diga: minha irmã, por favor, conte uma daquelas belas histórias que você conhece. De noite, Sherazade foi levada ao quarto nupcial e, chorando, implorou que a irmã Dinazade pudesse passar a noite ali ao seu lado. O sultão concordou. Quando faltava 1 hora para raiar o dia, a irmã fez exatamente como Sherazade havia pedido. Acordou-a 1 hora antes do nascer do sol, dizendo: minha querida irmã, antes que nasça o dia, conte uma daquelas belas histórias que você conhece. Talvez seja a última vez que terei o prazer de ouvi-las. Sherazade então começou a contar uma história. Quando chegou a um ponto decisivo, interrompeu a narrativa dizendo: que pena, o dia já nasceu, não vou poder contar o final de minha história. A continuação ainda é mais bonita e interessante, mas eu não poderei contar a você, cara irmã, a menos que o sultão permita que eu retome na próxima noite. O sultão, que já gostara muito do que Sherazade contara e ficara cheio de curiosidade em saber o que aconteceria depois, decidiu não matar a moça para poder ouvir o final daquela história. Mas, na noite seguinte e nas outras, Sherazade usou da mesma astúcia. Quando terminava uma história, começava a contar outra ainda mais interessante. Cada dia prosseguia em sua narração até um certo ponto e, fazendo suspense, interrompia no momento decisivo, despertando a curiosidade do sultão, que dizia a si mesmo: vou deixá-la viva só mais esta vez, para saber como essa história maravilhosa termina. Mas amanhã, sem dúvida, mando executá-la. E assim, por meio das histórias das 1001 noites, Sherazade conseguiu enfeitiçar o esposo e adiar a morte. O sultão se encantava com as narrativas, com a memória fabulosa da esposa e com sua incrível coragem. Por fim, um dia lhe disse: querida Sherazade, vejo que suas maravilhosas histórias não têm fim. Você conseguiu acabar com o ódio que eu alimentava contra todas as mulheres. Meu amor por você me leva a renunciar àquela lei cruel que eu tinha estabelecido. Você salvou todas as moças que eu iria ainda sacrificar para satisfazer minha raiva. O grão-vizir foi o primeiro a saber daquela notícia, que em pouco tempo se espalhou por toda a cidade. Assim, de todas as partes do país, se ouviram muitos elogios e bênçãos para o sultão e sua adorável esposa Sherazade. E assim termina o conto As 1001 Noites, que, como eu disse a vocês, fora escrito e reescrito, porque ele veio da tradição oral, e quando ele foi compilado entre os séculos 8 ao século 15, ele sofreu alterações, e quando ele veio para a cultura
ocidental, ele também sofreu alterações pelas traduções que lhes deram. Traduções estas feitas pelas mãos masculinas. E aí a gente vai começar a criticar essa obra de alguns pontos de vista que eu quero trazer aqui para vocês neste momento. O primeiro ponto que eu quero abordar é a questão do feminicídio presente na obra. A gente vê a atitude dos os dois sultões que, ao serem traídos, imediatamente matam a mulher e o homem, e o traidor. Então, a gente tem duplos assassinatos, e a bem da verdade é que o segundo, né, o Sharia, ele ainda vai matar todas as mulheres cúmplices, não é? A gente vai ter a questão de um feminicídio feita, né, realizada por um líder de Estado, vamos pensar assim, um crime estadual, né, governamental. E a gente vai ter aí a questão do patriarcalismo, o poder do homem sobre a mulher. O homem que não pode, em momento nenhum, ser traído, porque ele possui a mulher a tal ponto que a vida dela pertence a ele, e se não for dele, não é de mais ninguém, não é? Por trás de tudo isso, a gente vai ter várias e várias outras questões, não é? Mas eu quero registrar primeiro a questão do crime, do feminicídio presente na obra. A gente sabe que na cultura oriental, muitas mulheres ainda sofrem apedrejamento, não é? Sofrem com a questão da falta do prazer, porque elas não podem sentir prazer. Muitas mulheres sofrem por agressão dos maridos. Muitas meninas são obrigadas a casarem ainda crianças, né, aos 12 anos, em alguns países lá do Oriente, não é? Mas trazendo para a realidade ocidental, né, não destratando a desumanidade que acontece nesses países, né, mas trazendo para a realidade ocidental nossa, a gente sabe que existe um feminicídio velado, né? O homem que se apodera da mulher, agride, que não permite que a mulher se envolva com outro a não ser com ele, e isso fala muito mais da fraqueza do homem do que da fraqueza da mulher, né? Do inconformismo do homem por não poder possuir aquela mulher, do que da própria mulher que não quer mais aquele relacionamento, não é? Então, seguindo um pouco mais, a gente vai ver a questão da violação do corpo feminino ali. A proposta de Sharia do rei, do sultão, era após a primeira noite, ou seja, ele violava o corpo das mulheres, né? Ele se casava, ele violava, ele possuía sexualmente a mulher, e após aquela primeira noite, após violar, tirar a questão inclusive da virgindade, né? Que vamos dizer seria a pureza. A mulher só podia ser pura, tinha que ser pura só para ele. Depois que ele violava o corpo da mulher, ele agredia a mulher inclusive sexualmente, ele a matava. Ela não podia ser mais de ninguém, só dele, né? Isso vamos dizer seria a saída para ele não ser mais traído, né? Então, a gente não pode banalizar essa questão do homicídio presente na obra, né? Porque discutir as narrativas também é uma forma de discutir a sociedade que nós estamos inseridos, a nossa sociedade, aquela sociedade da época, a sociedade, como a história trouxe, não é? Traz essa evolução, e como nós vivemos hoje, inclusive, tais situações, tais agressões. Como eu disse na aula passada, ao ligar a TV, todos os dias a gente vai ver crimes e violências contra a mulher acontecer, não é? E os maiores causadores são justamente os parceiros, certo? E aí, caminhando um pouquinho mais, o segundo ponto que eu quero trazer é a omissão do Estado em relação a tais crimes. Primeiro,
O crime foi cometido principalmente pelo sultão. Ele foi o próprio causador do crime. Então, além dele se omitir, ele também é o provocador, não é? Então, é como se o governo estivesse com o gatilho apertando o tempo todo aquele gatilho para que aquela violência fosse conduzida. Trazendo para os dias atuais, nós sabemos que em muitos países existe o tráfico de mulheres e muitos estados fecham os olhos para isso, gente, não é? O tráfico acontece, muitos estados não protegem essas mulheres que são levadas para esses países, não é? Mulheres que são levadas para se prostituírem contra a vontade. Então, fazendo uma análise do conto Mil e Uma Noites, a gente vai ver que tais questões muitas vezes passam desapercebido, e a gente vai olhar no final da história Sherazade como Sherazade foi a heroína que salvou as mulheres, mas o rei fica impune a tudo que foi feito? E Sherazade se aprisiona a um casamento que iniciou não pelo amor, mas sim por um desejo de não ver mais as mulheres sofrerem agressões e violência? Será isso realmente uma história vista por uma ótica que liberta a mulher, ou que está aprisionando novamente uma mulher em detrimento da liberdade das outras? Porque Sherazade agora casa-se com o agressor, né? Ela precisou casar com o agressor para que as outras fossem livres. Aí muitos podem dizer, mas no conto o rei Sharia muda. Mas e todos os crimes cometidos ficam impunes? E todas as vidas que foram perdidas fica impune? E será que realmente esse relacionamento, se a gente fosse para a vida real e para a prática, ele seria consolidado? Porque será que uma mulher ela consegue ter desejo, ela consegue ter admiração? Porque o relacionamento ele é feito por admiração, por uma pessoa que a todo tempo matava outras mulheres. E aí é nessa construção aí que em 2004 Nélida Pion escreve o romance Vozes no Deserto. Nós não vamos aprofundar demais o romance de Nélida, porque é um romance muito extenso, mas o que eu quero trazer para vocês a respeito do romance de Nélida, e que eu deixo também como sugestão de leitura para quem está assistindo a aula, é que ela vem trazer, a proposta de Nélida é trazer justamente para debate as avaliações que eu coloquei aqui agora. Primeiro, ela vai recontar essa história, né? Que vai ser uma paródia, né? A gente vai ter novamente um intertexto. Vamos ter um intertexto, o texto principal, não é? Que vai ser aquela história primeira lá, né? Do conto As Mil e Uma Noites, e ela vai trazer para Vozes no Deserto. Só que Sherazade, ela vai sim se relacionar com o rei na história Vozes no Deserto, mas ela não vai querer se acomodar àquela situação. E ela não vai querer também se aprisionar num casamento que não existe amor. A todo momento, Nélida Pion coloca que não existia prazer na mulher em Sherazade por Sharia. Não existe em Nélida Pion uma romantização de que não havia noites de núpcias, porque haviam sim relacionamentos conjugais, relacionamento sexual, mas Sherazade não conseguia sentir prazer com o rei, porque ela não o amava. E aí na história de Nélida, primeiro, ela vai analisar psicologicamente esse rei, né? E mostrando a sua fraqueza de não saber lidar
com essa traição e essa fraqueza de ter que agredir o outro por não conseguir lidar com os seus próprios sentimentos. E aí ela vai fazer uma crítica a esse patriarcalismo que não só vitimiza a mulher, mas que também vai vitimizar o homem. O homem, ele também vai ser uma vítima desse machismo, não é? Aquele que não pode ser traído, porque senão a sociedade vai vê-lo como, não é? Então, existe um aprisionamento aí para os dois, não é? Então, no final da história de Nélida Pion, o que é que acontece? Com a ajuda da irmã de Nazade e do seu pai, ela foge. E aí ela foge do reino e foge daquele casamento a qual ela não tinha felicidade, ela não tinha alegria. E aí assim, ó, no final, Nélida Pion coloca assim: e tão rápido deu-se tudo, que já no início da tarde haviam se distanciado de Bagdá, sem Sherazade olhar para trás uma única vez, a pretexto de guardar na retina as muralhas da cidade. Sherazade não queria nem olhar para trás. Nada que a lembrasse mais daquele rei, daquele reino. Sherazade, finalmente, sozinha, livre e dona dos seus próprios atos. Mulher que desde a história primeira era amante dos livros, amante das letras, amante do saber, inteligente, não ia se render às amarras de um autoritarismo, de uma vida triste e desolada. Por isso, Nélida Pion reescreve Sherazade pela ótica feminina, pela ótica de uma mulher que consegue enxergar a dor e a liberdade que a mulher deve ter. Consegue enxergar que a mulher não foi feita para ser maltratada, violentada. A mulher foi feita para ser amada, respeitada, para ser vista como um ser humano, como outro qualquer, que tem suas vontades, que tem seus desejos, que tem suas limitações, sim, que tem seus erros, sim. Quem de nós não temos? Por isso a minha blusa de hoje vem aqui com o nome Sororidade, por todas nós mulheres, que juntas podemos mudar a história de violência, de engano, de mutilação dos nossos corpos, que juntas podemos mudar o destino que a sociedade ainda implementa na vida das mulheres, na vida feminina. Essa blusinha aqui, comprei uma amiga muito querida. E para finalizar, eu gostaria de colocar que Nélida Pion deu autonomia à mulher, libertando-a das amarras do patriarcado, das amarras de uma religião que a aprisionava, das amarras de um casamento indesejado, das amarras de um espaço que a aprisionava, de um espaço privado. E Sherazade foi para o mundo livre, viajar na sua própria história. E aí, como proposta, hoje eu gostaria de deixar para vocês: que história você daria a Sherazade? Que história você, quem está me ouvindo, daria a esta mulher? Essa é a minha proposta de hoje. Depois de tudo que conversamos, de tudo que falamos, como você reescreveria esse final de Sherazade? Que final você daria para esta mulher? Aqui embaixo eu vou colocar o meu e-mail
E qualquer um pode se sentir à vontade para mandar para mim, sendo meu aluno ou não, que eu terei o prazer de ler e depois de compartilhar com vocês. Em tempos de pandemia, um sopro de poesia. Até a próxima semana.